A estimativa vigente é que o mundo terá 9 bilhões de pessoas em 40 anos. E a tendência de urbanização é enorme. Então, a maior parte desses 9 bilhões de pessoas vão morar nas cidades. O campo cada vez tem menos gente, né, por causa da automação. Então, na verdade, o mundo vai precisar de mais 50% de grãos e 100% de carnes. Ora, isso é um desafio enorme. Parece pequeno, mas é um desafio enorme. No caso particular do Brasil, nós produzimos 63 toneladas por hectare, que já é muito mais do que o resto do mundo faz. E isso a gente deve principalmente à tecnologia brasileira, que nos faz ganhar da terra tudo que ela pode nos dar. Mas, mesmo que o mundo atinja tecnologicamente esse nível de produção, isso vai se esgotar. Num determinado momento, isso vai se esgotar. Então, se a tecnologia não nos poderá mais aumentar a produção, você precisa de terra, né? Então, com a área plantada hoje, você não alimenta o mundo daqui a 10, 20 anos. Então você precisa, além da tecnologia, que o Brasil dispõe a melhor do mundo, graças a Deus, além disso, você precisa de mais terra. Onde encontrar terra? Terra tem no mundo inteiro. Tem terra adoidada por aí. O problema é que a terra que está por aí não é agricultável. Principalmente porque falta água. Então, a quantidade de terra agricultável que tem o Brasil, 400 milhões de quilômetros quadrados de terra. Isso é o que o Brasil dispõe. E, no entanto, usa somente 62 milhões. Não há nenhum lugar do mundo onde isso acontece. O Brasil, é como eu disse, só existe no Brasil. Por quê? Porque toda a nossa terra agricultável o é pela presença de água. Tem um rio subterrâneo agora, isso é o Amazônia, que foi descoberto, né? Um rio subterrâneo que é tão caudaloso quanto o Amazonas. Água, água. Mas o detalhe é que se engana quem pensa que pode perfurar um poço e extrair água e desenvolver o país. Não é assim, não. Não é assim, não. Essa água toda, ela precisa de uma infraestrutura para ser tratada no país. Precisa de portos, rodovias, ferrovias e silos. Então, essa produção de água, esse potencial enorme que o Brasil tem de água, vai carecer de infraestrutura. Que, graças a Deus, é o que a gente está fazendo agora, né? O Brasil está crescendo paulatinamente em infraestrutura. E isso vai ser fundamental para encarar os próximos desafios, que serão a escassez de alimentos. As indústrias americanas chegam à conclusão que era melhor fabricar na China para ter um preço melhor e um lucro maior. Isso aconteceu 10, 20 anos, em que a China nadou de braçada com relação à importação das indústrias e provavelmente da tecnologia vindas com ela. Mas há algum tempo atrás, principalmente no governo Trump, o Trump começou a se irritar com isso e a trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, dando facilidades para elas e também alertando sobre o perigo chinês. Então, se você prestar atenção, você vai ver a China caindo agora. Ela que teve 12 a 15% de aumento de PIB durante tantos anos, 20 anos,
Agora ela está começando a declinar paulatinamente. Hoje é 6%. Então, de 15 para 6. Então, mas é paulatino. China. Aconteceu para onde? Para a Índia. Então, porque tem outra população enorme e que também os salários são baixos. Agora, então o que está acontecendo no presente momento? A China está caindo e a Índia subindo. O aumento do PIB indiano hoje em dia é de 10%. É um assombro, 10% ao ano. Mas é o que está acontecendo com a Índia. Então verifique, quando você fala da China, nós somos o espelho da vida, né? Quer dizer, a gente viveu um certo período em que houve pujança, houve falta, houve inflação, não houve inflação, e a gente guarda na memória cada um desses aspectos. O pessoal jovem de hoje, quando se fala de inflação, ele está longe de saber da verdade. Na Índia e na China, a maior parte do território não é agricultável. Tanto que a NASA achou que o Brasil era o maior de todos, com 400 mil quilômetros quadrados. Depois é que vem os outros. Mas, e há um outro fator que o homem comum não está percebendo, mas a qualidade de vida está aumentando. Os homens estão vivendo mais. E não é lá e cá, não é, no Brasil mesmo. A população está envelhecendo, está ficando mais velha a cada ano. Tem menos jovens e mais velhos. Velho nem tanto, hoje em dia o velho faz halterofilismo, né, tal. Mas de qualquer maneira, isso vai acontecer na China. Tá? Então, a população está envelhecendo. E, principalmente por causa das políticas de retenção de filhos, né? Que houve na China há algum tempo atrás, só podia ter um filho por casal. Era um suicídio, mas suicídio para uma população de 1 bilhão não é suicídio. Passa a ter 600 milhões, 500 milhões, ainda é grande. Mas o fato é que essa população, que mundialmente está aumentando a qualidade de vida e ganhando melhores condições de sobrevivência perante o mundo, essa população também existe na China. O pobre hoje tem geladeira, as classes médias têm um carro. Então, existe uma elevação do padrão. Agora, só que essa elevação de padrão, na China, 10% representa 130 milhões de pessoas. 130 milhões de pessoas é mais do que meio Brasil. É mais do que a maior parte da Europa. Então, 130 milhões de pessoas entrando numa classe superior significa mais necessidade de alimentação para garantir isso tudo. Então, a China e a Índia vão sofrer muito com escassez, apesar do tamanho que tem. No caso os dois estão avançando, né? Sobre a África e sobre a Ásia, né? A China com maior sucesso, porque ela também está avançando há mais tempo. Mas a África está quase toda dominada pela China. Então, eles estão procurando, em todos os lugares possíveis, aumentar a terra agricultável, que é para poder sobreviver ao futuro que virá. Mas o problema, a menina dos olhos da América do Sul. Então você pega a Venezuela. A Venezuela, o barril de petróleo era $200. Agora é 40. A produção de petróleo da Venezuela caiu vertiginosamente. A Venezuela não tem mais como pagar suas dívidas com petróleo. Você olha para a Argentina perdeu 40% de toda a sua produção. Até mesmo Joe Biden, globalista, de esquerda, assumiu o poder nos Estados Unidos. Vamos lá, assumiu mais ou menos, assumiu. Mas ele não teve coragem de acabar com a política do Trump de frear os avanços da China. Então, os Estados Unidos continuaram com uma política restritiva com relação à China. Então, a China, além de não ter
um solo agricultável capaz de segurar a sua produção, ainda não tem o Brasil, que é a joia da coroa. E os Estados Unidos continuam com restrições ao crescimento chinês. Então a China vai ter grandes problemas daqui a pouco. De acordo com a velocidade dos eventos hoje, não dá para esperar mais 4 anos, 5 anos para tomar providências. Então, quando se diz que nós estamos caminhando para uma crise alimentar, todos os olhos se voltam para o Brasil. Por causa da nossa quantidade de terra agricultável, por causa da nossa tecnologia em grãos e por causa dos minérios que a gente tem debaixo da terra. A cobiça despertada pelo Brasil já é antiga, mas só que ela está ficando mais célere, tá certo? Se a nossa bandeira ficar vermelha, o Brasil vai ser aprisionado, a produção brasileira vai ser aprisionada pela China. Mas se o nosso porto de destino for o azul, e a gente conseguir fazer com que a direita, o azul, continue navegando naquela direção do Porto Azul, meu caro, nós temos todas as condições do mundo para ser uma potência enorme. Então, a escolha dele é do eleitor, porque eu não quero dizer que assim, se nós ficarmos, nós fomos para o Porto Azul e ancoramos lá, então a China foi para o brejo. Não, eu não estou dizendo isso, que nós temos capacidade suficiente para alimentar o mundo. Para alimentar o mundo. Basta a gente ampliar a quantidade de terra que a gente usa e colocar a nossa tecnologia em cima dela. Então trata-se agora da joia da coroa. Então, a joia da coroa é cobiçada por gregos e por troianos. Agora, de que lado a gente vai estar? Se for para a esquerda, vermelha, a nossa produção vai ser aprisionada. Então ela dificilmente vai atender o resto do mundo. Se a gente for para o barco azul, para o Porto Azul, a nossa produção não será aprisionada. Nós seremos soberanos, como sempre fomos, e teremos a capacidade de, aí sim, alimentar o mundo inteiro. Então eu creio firmemente na capacidade brasileira de não desviar o nosso barco do Porto Azul. A direção está tomada e é muito importante essa eleição agora, para que a gente consolide o rumo do nosso barco. Mas a pressão que principalmente os europeus, mas a nova ordem mundial, que agora também está nos Estados Unidos, a pressão deles para que a gente interrompa o nosso caminho de progresso é enorme. O desejo deles é colocar uma redoma de vidro em torno da Amazônia para ninguém mexer mais, nem nós. Agora, é um paradoxo, porque agora, nesse momento, com a guerra da Ucrânia e a Rússia, por causa de todas as sanções que aplicaram à Rússia, está acontecendo um fenômeno hipócrita. O que tem de hipocrisia no fenômeno? É porque a Europa, estando à beira do precipício, como eu já falei, o Macron disse que vai separar áreas da França para plantar soja. Então, a energia a carvão está sendo alimentada mais na Europa, porque eles precisam dessa energia e não a têm, a não ser queimando carvão, além de petróleo. Então, isso significa, na prática, por exemplo, os países lá têm um pedacinho que é destinado à preservação. Esse pedacinho está sendo concedido para plantio. Ou seja, eles estão rasgando toda a narrativa de destruição do planeta pelo CO2, das plantações, o pum da vaca. Então, eles estão agora esquecendo isso para poder comer. Estão querendo plantar onde devia ser preservado. Enquanto isso,
O vento que venta lá não está ventando cá. Enquanto isso, eles estão continuando a enfiar na nossa goela abaixo o tal da crise a crise climática, para evitar que a gente aumente a nossa capacidade de produção. Eles querem o caos, nós não. Então eu continuo dizendo, a posição do Brasil é invejável e o mundo inteiro vai saber disso muito, muito proximamente. É muito, muito, muito importante que a gente preserve a nossa soberania. Sem essa de nova ordem mundial, vir aqui ditar as regras. Se a gente vai ter a Agenda 2030 funcionando aqui no país, cerceando, freando a nossa capacidade de desenvolvimento. Eles não querem um Brasil desenvolvido, porque vai ser muito mais difícil conquistar. Quanto mais subdesenvolvido for o país, mais fácil, através da corrupção, através da esquerda, né? Através de contratos escusos, sigilosos, conseguir comprar aqui o que for preciso, ou ter aqui o que for preciso. Não, 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 não. Olha para o Porto Azul, olha para o Porto Azul. E caminha o nosso barco naquela direção. A partir dessa eleição de 2022, aportando no Porto Azul, meu caro, se prepara. Você vai viver numa das maiores potências mundiais.